Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Somente para Cristãos. Estudo bíblico para nossa edificação e aperfeiçoamento dos santos. Hoje eu quero conversar com você sobre uma passagem do livro de Apocalipse. Apocalipse é revelação. Fica conosco, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos. Compartilhe e faça chegar a muito mais pessoas, que sejam alcançadas, que sejam edificadas, que sejam santificadas para a honra e glória de Deus. Abrimos a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Com a devida permissão, façamos a leitura e assim diz a palavra. Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glórias, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O livro de Apocalipse, ele é revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Está aqui no capítulo 1, versículo 1. Embora a gente tenha na mente de que Apocalipse é terror, é destruição, Apocalipse ele é a revelação, né? É trazer à tona, trazer ao conhecimento aquilo que poderia ainda estar oculto. O nosso tema de hoje é a grande oportunidade. É chegado a hora do seu juízo. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já esteve sentado em um banco do réu? Num tribunal, frente aos magistrados? Se você nunca teve, você pode imaginar como é estar sentado no banco do réu? Eu já estive. E é uma situação bem constrangedora. É uma situação bem desagradável, que nos tira do conforto. E uma das coisas que a gente precisa saber, e eu posso dizer como uma das mais importantes, é qual é a acusação. Se eu vou ser julgada, eu estou sendo submetida a um julgamento, a um juízo, eu preciso saber da minha acusação. Qual é a acusação aqui? Porque o versículo diz, é chegado a hora do seu juízo. Você está no banco do réu. A acusação que pesa está lá em Ezequiel capítulo 2, versículo 3. Ele diz que esse profeta foi enviado ao povo de Deus porque eles e seus pais prevaricaram contra o Criador até precisamente o dia de hoje. Os nossos pais, os nossos antepassados prevaricaram e nós continuamos a prevaricar. A acusação é prevaricação. O que é prevaricação? É um crime, é um delito que está estipulado no Código Penal brasileiro, lá no artigo 319, que diz que é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. É quando eu tenho o dever, é quando eu tenho o ofício de fazer alguma coisa e eu deixo de fazer intencionalmente para satisfazer o meu interesse ou o interesse de alguém. O Código Penal brasileiro, o crime de prevaricação, ele é cometido por algumas pessoas, não é todo mundo. É só aquele que tem o dever, o ofício de fazer. Então, o pecado de prevaricação só comete quem é cristão. Só quem tem o dever na parte da aliança com o Criador. Somente para cristãos. Só ele, só nós podemos praticar esse tipo de pecado. Prevaricar, ele é um verbo na língua portuguesa, está relacionado com o ato de desrespeitar,
né? Ou não cumprir uma ordem ou um dever por má fé. Ou seja, eu tenho algo maior na minha vida, eu tenho um interesse maior do que fazer o meu dever de ofício, a minha obrigação. E talvez você esteja perguntando aí, o que eu estou prevaricando, né? O que eu estou deixando de fazer que é o meu dever de ofício? Porque Ezequiel fala até o dia de hoje. Então não são os nossos pais, os nossos avós apenas, mas inclui a nossa geração. Nos inclui nesse pecado da prevaricação. E o questionamento ele vai continuar. Em que estou prevaricando? O que eu estou deixando de fazer que eu deveria fazer? Em Ezequiel, ainda capítulo 2, versículo 4 e 5, diz que os filhos são de duro semblante, obstinados de coração, são casa rebelde. Quando nós mantemos essa dureza de coração, nós estamos deixando de aquebrantar. Nós estamos deixando de nos converter. Estamos deixando de viver o que Cristo nos ensinou. E mantemos fechado nessa dureza de coração. Em que eu estou prevaricando? A nossa grande oportunidade hoje é que nós não estamos, né, na sentença final condenatória. Nós estamos numa audiência de conciliação. Nós temos uma grande oportunidade de sentar no banco do réu frente aos magistrados. Hoje nós estamos numa grande oportunidade de se prostrar de joelho diante do Criador e nos converter. E nos arrepender dos nossos pecados. E do maior de todos eles. Eu sempre digo que nós só temos um pecado na humanidade. Só temos um pecado. Todos os outros é consequência desse único pecado. A incredulidade. É somente pela fé, mediante a fé, né, que nós somos salvos. Pela graça de Deus, mediante a fé. Não tem outro instrumento de salvação senão a fé. Então, a fé me diz o seguinte: quando eu sou salvo, pela graça mediante a fé, eu passo a obedecer. Eu só obedeço aquele que eu creio, aquele que eu confio. Você não vai obedecer a ordem de quem você não confia. Você não vai obedecer a ordem de quem você não crê. Então, se eu creio, se eu tenho fé, então eu obedeço. Se eu obedeço, eu vou cumprir os mandamentos, que é uma ordem estabelecida pelo Criador naquele que eu creio. E se eu vou cumprir os mandamentos, que é amar, eu vou materializar esse amor. Quando eu faço o caminho reverso, isso é religiosidade. Se eu digo que eu preciso fazer obras materiais, caridade, para eu ser salvo, isso é religiosidade. Se eu digo que eu tenho que amar para ser salvo, é religiosidade. Se eu digo que eu tenho que obedecer para ser salvo, religiosidade. Religiosidade é anticristo. É antibíblico. Cristão vive a consequência dos ensinamentos bíblicos. Então, por eu ser salvo, eu creio. Por eu ser salvo, eu obedeço. Por eu ser salvo, eu amo ao próximo, meu amigo e os inimigos. Por eu ser salvo, eu materializo os mandamentos. Há uma trajetória, um caminho a ser seguido. E é tão óbvio, né? É tão lógico o entendimento que ele demonstra que a gente não vai obedecer qualquer pessoa que a gente não crê, que a gente não acredita. Então, esse caminho me faz entender em que eu estou prevaricando. Não é deixar de obedecer. Não é deixar de amar. Não é deixar de ir na igreja.
Não é deixar de materializar a obra, de fazer caridade, de fazer bondade. Não. Onde está a minha prevaricação? É não crer. Como eu disse, só tem um pecado na humanidade. Tem os que crê e os que não crê. Os que crê são salvos, os que não crê já estão condenados, já estão julgados. Foi por incredulidade que Adão e Eva pecou. É por incredulidade que as pessoas não obedecem. É por incredulidade que você e eu ainda pecamos. E às vezes persistimos no pecado por incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Prevaricar é retardar ou deixar de fazer aquilo que você tem o dever de fazer. A todo cristão temos o dever de crer e temer ao Criador. É nosso dever, é nossa obrigação, mas ao mesmo tempo é o nosso prazer, é a nossa alegria, é a nossa satisfação por tudo que Ele fez por nós. A palavra do Senhor diz também que em Romanos 10, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ele está dizendo, não é apenas você dizer, eu sou crente, eu sou cristão. É preciso viver essa doutrina. É preciso viver essa sã doutrina. Diz também, João 3,16, está aqui a nossa aliança. Está aqui o documento assinado, a aliança que foi feita entre você e o Criador, entre o Criador e eu. A aliança é que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e vida em abundância. A parte dele Ele fez. Ele enviou, Ele deu o único Filho. E nós dizemos que cremos e não cremos. E aí queremos vida e vida em abundância. E aí não queremos perecer. E nós estamos diante da grande oportunidade de olhar para isso como uma análise, como uma revisão da nossa aliança com o Criador dos céus e da terra. Se eu sou cristão, eu devo viver como cristão. Eu estou diante da grande oportunidade. Eu estou sendo acusado de prevaricação. Deixar de fazer o que é meu dever de ofício. Crer. Deixar de crer. Deixar de crer. Quem nele crê, né? João 3, 18 e 19, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Criador. Tem os que crê e os que não crê. Aqueles que são julgados, que já estão julgados, e aqueles que não serão julgados. E hoje nós estamos diante da grande oportunidade. Em que eu estou prevaricando? Não crendo. E talvez você pergunte aí, né? Como que eu não creio? Isso eu não posso te responder. É só você que vai encontrar essa resposta. Quando você entra em estado de ansiedade, quando você acredita que não vai dar certo o que você está fazendo, quando você acha que tudo que está acontecendo na sua vida é o inimigo, é o adversário que está fazendo, sendo que nosso Deus é soberano, tem o controle de todas as coisas. Quando às vezes você vê a circunstância do país que nós estamos vivendo e talvez você quer resolver tudo com as próprias mãos, incredulidade. Talvez você está revoltado com a circunstância política do nosso país. Nenhuma autoridade é constituída se não for por Deus. Ele sabe o que faz e Ele diz, orai pelas autoridades. Você tem orado? Se a gente não obedece é porque a gente não crê.
E se eu não creio, se eu não obedeço, eu estou prevaricando. Eu vou para o banco do réu porque é chegado a hora do juízo. E a hora do juízo começa pela casa de Deus. Começa pela minha vida, começa pela tua vida. É chegado a hora do juízo. O bom é que num processo judicial, numa acusação, lá no banco do réu, a gente tem uma grande oportunidade, além de saber a acusação, eu tenho a oportunidade de me defender. Eu tenho grande oportunidade para me defender, porque ninguém pode ser condenado se não tiver o devido processo legal, se ele não for dado o direito de se defender. E aqui no livro de Isaías 43 diz assim: desperta-me a memória. Entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possa justificar-te. Teu primeiro pai pecou e os teus guias prevaricaram contra mim. Apresente as tuas razões. E eu digo para você, a prevaricação é intencional, é má fé. Você sabe o que você está fazendo, ela não tem justificativa. Não tem justificativa o delito, o pecado, o crime de prevaricação. Não tem. Porque a pessoa faz sabendo o que está fazendo, consciente das consequências. É chegado a hora do seu juízo. Você está tendo a grande oportunidade hoje. A grande oportunidade de apresentar as suas razões. Apresenta. Assim diz o Senhor, apresente as suas razões. Você está diante do trono do Criador hoje e ele diz, apresenta as suas razões porque você não tem crido. Por que você não tem crido? Por que você não tem confiado no Senhor? Ele é soberano, ele está no controle de todas as coisas. Ele é o Criador, ele é que conduz. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Por que você não tem crido? Apresente as suas razões. Apresente as suas razões. Como eu disse, a grande notícia, a grande oportunidade é que essa audiência, ela não é para a sentença final condenatória, é uma audiência de conciliação. É uma audiência de oportunidade. É uma audiência que está aqui em Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigérios. Arrependei-vos e convertei-vos da vossa incredulidade. Senhor, perdoa-me a minha incredulidade. Sejamos humildes para reconhecer que o Espírito Santo nos constrange e coloca diante de nós a nossa incredulidade. Isaías 43, 25 diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. É por amor a ele mesmo, pela santidade do nome dele, pela bondade, pelos atributos dele, é que ele diz, eu perdoo os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos da vossa incredulidade. A grande oportunidade nós estamos tendo hoje. Antes da sentença final, antes do juízo final. Antes, porque está chegando, ainda não chegou, está chegando, é Apocalipse, é revelação daquilo que está para vir. Prevaricação não tem justificativa. A acusação de prevaricação, ele leva à condenação.
Aquele que não crê já está condenado, porque não creu. Eu quero tirar aqui alguns aprendizados dessa passagem de hoje, que você possa anotar, meditar, refletir comigo, aplicar na sua vida, identificar na tua vida os pontos para a gente aproveitar essa oportunidade. Primeiro ensinamento, primeiro aprendizado aqui que eu trago dessa passagem é: só cristãos cometem prevaricação contra Deus. Só aquele que confessou o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Só aquele que disse eu creio. Só aquele que diz na aliança, diz eu creio. Ele confessou com a boca e ele creu com o coração. De mente, de corpo, de alma, de espírito. De ação, de resultados e de consequências. Somente cristãos cometem a prevaricação contra Deus. Se você não é crente, você não vai cometer esse pecado. Você não vai cometer esse pecado. Isso aqui é só para cristão. Somente para cristãos. Segundo aprendizado é: a prevaricação é cometida por má fé. Ela é consciente para satisfazer interesse próprio. Como eu disse ali no começo, nós temos dureza de coração. Às vezes o orgulho, às vezes o egoísmo, às vezes a nossa vaidade tira de lado a soberania de Deus e nos leva à incredulidade. Às vezes eu querer resolver tudo com as próprias mãos. Às vezes eu achar que Deus, que Jesus Cristo precisa de defesa. Eu tenho que defendê-lo? Não, eu não tenho que defendê-lo, é Ele que nos defende. Nós não somos maior do que Ele, Ele é muito maior. Infinitamente maior do que nós. Apenas creia. Apenas creia. Terceiro aprendizado é: não há alegações que justifiquem a prevaricação. É um crime quase que impossível ser absorvido. É um pecado que Deus perdoa, se você confessar, se arrepender e se converter. É outra dimensão, é outra esfera. O processo corre de forma diferenciada. Deus perdoa. Se você confessar, se você se arrepender e se converter da sua incredulidade. Quarto aprendizado: a acusação de prevaricar é a ausência de fé, e fé genuína, e atuação pela própria consciência. Eu quero resolver com as próprias mãos. Eu acho que eu posso fazer alguma coisa, e a palavra diz: nada podeis fazer sem mim. Nem posso respirar se Deus não me conceder o ar na graça dele. Hoje, para eu respirar. Se Ele não me conceder através da misericórdia dele o ar para eu respirar, a luz para clarear o dia, nada podemos fazer sem Ele. Nada. Outro aprendizado que eu trago aqui é: a grande oportunidade é que a audiência ainda não é sentença final condenatória, mas sim de conciliação. Ainda é tempo de arrependimento. Ainda é tempo. Talvez você ainda esteja se perguntando: em que eu estou prevaricando? O que eu estou deixando de crer? Por que eu não creio? É claro que eu creio. Aí é você. É você e o Espírito Santo. É você e Deus. É você e seus atos. É você e sua consciência. Como que você vai saber se você está ou não crendo ou não crendo? Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Alimente, enche as tuas ventras da palavra de Deus. Ela nos convence. Através do Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E na hora que você estiver em um ato, em uma ação prática, o Espírito Santo vai te mostrar em que você não está crendo.
Quando a gente não crê, os nossos frutos são da carne. Quando a gente crê, os nossos frutos é do Espírito Santo. Eu creio ou eu não creio? A partir do momento que eu creio, eu recebo o selo do Espírito Santo. Então, meus frutos é o fruto do Espírito Santo. É paz, é amor, é alegria, longanimidade, é mansidão, é domínio próprio. Eu creio ou eu não creio? O banco dos réus é um lugar muito desconfortável, desagradável. A grande oportunidade. O nosso último aprendizado de hoje é que é preciso fazer o dever de ofício do cristão para que nós tenhamos vida. Não há outra forma de cumprir a aliança com o Senhor senão crendo nele. A nossa crença nos dá vida eterna, a não crença nos dá condenação. Sem fé, sem crer no nosso Deus, Criador dos céus e da terra, é impossível agradá-lo. Talvez você esteja falando que você quer agradar a Deus, indo na igreja, fazendo isso ou aquilo, e ele diz, eu só quero que você creia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agradeço por essa oportunidade que possa ter tocado ao teu coração. Compartilhe com outras pessoas para que alcance mais e mais pessoas, que sejamos edificados na palavra do Senhor. Aproveite, a grande oportunidade é chegado a hora do juízo. Confessai, arrependei-vos e convertei-vos e serão perdoados os vossos pecados. Louvado seja Deus.